Olá, aluno, olá, aluna. Meu nome é Lohane, sou professora de redação e hoje nós vamos para uma aula que tem como tema dicas para escrever bem. Você que às vezes não sabe como escrever, eu vou trazer aqui algumas dicas. Dicas para você se tornar um bom escritor. Então, para ser um bom escritor é necessário o quê? Lembrando que são apenas dicas. Cada um tem o seu tempo cronológico. Cada um sabe até onde vai. Então aqui são só algumas dicas para você que já é um bom escritor ou para você que pretende ser um bom escritor se tornar, ok? Vamos lá então primeiro. O que é necessário? Primeiro conhecer o tema. Se eu vou escrever sobre algo ou alguém, eu tenho que tomar o devido cuidado em conhecer o tema, porque eu só saberei escrever algo se eu conhecer o tema. Quando eu não conheço o tema, dificilmente eu conseguirei escrever bem sobre ele, eu conseguirei discorrer sobre ele, ok? Eu tenho que ler muito. Você já deve ter ouvido que a pessoa que lê muito, a pessoa que tem esse senso de leitura mais aguçado, ela também escreve bem. E realmente é, porque quando você lê muito, quando você tem esse hábito de leitura, você também consegue memorizar mais palavras, consegue ter uma escrita melhor, consegue usar os sinônimos para evitar que o seu texto fique enfadonho. O que é isso? Aquele texto com muitas repetições de palavras. Então, leia muito. Outra coisa, estar informado. Lembra quando lá a mãe, o pai diz, meu filho, assista ao jornal, meu filho, leia a um jornal? É para que você esteja informado. Porque muitas vezes o tema, principalmente em redações de vestibulares, são temas que são tratados no nosso dia a dia. Então, quando você está informado, quando você sabe quando surgiu um projeto de lei, entre outras coisas, fica mais fácil para você discorrer sobre aquele tema, para você escrever sobre aquele tema, ok? Então, esteja informado. Pegue lá 30 minutinhos do seu dia a dia para ler um jornal, para ler uma notícia na internet, ok? Outra coisa, ter ciência sobre o que escrever. Se você conhece o tema, você tem ciência sobre o que escrever. Às vezes, muitas pessoas conhecem o tema, mas não conseguem distinguir o que eles vão escrever, o que torna o texto, às vezes, muito cansativo. Porque vai num assunto, volta, vai no outro assunto, volta e não consegue terminar. É o que nós chamamos de texto labirinto. Quando ele começa de um lado, vai para outro e não consegue ter um fechamento, não encadeia as ideias. Ter em mente que eu escrevo para o outro. Quando eu tenho isso em mente, fica mais fácil para eu escrever, porque eu tenho ideia de que alguém vai ler o meu texto. Quando eu escrevo para mim, às vezes eu escrevo ali no dia a dia, sem prestar muita atenção, mas quando eu escrevo para o outro, eu tomo aquele devido cuidado de colocar bem as palavras, de utilizar sinônimos, de utilizar adjetivos para o outro entender. Então, sempre eu tenho que ter em mente que o outro não sabe o que eu estou escrevendo. É algo novo para ele. Então, tenho que ter isso em mente. E, mais do que tudo, mais importante, eu tenho que praticar. Porque o praticar, quando eu pratico, é igual um exercício de academia. Quando você vai para a academia, nos primeiros dias, não fica aquela dor no corpo, às vezes você quer até desistir do exercício. Mas, quando os resultados aparecem, você quer fazer mais, quer continuar escrevendo. Assim como a redação, quer continuar fazendo os exercícios. A redação também é assim. Quando melhor você escreve, mais você quer aperfeiçoar o seu texto, ok? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Dando continuidade aqui, eu trouxe alguns passos para ajudar vocês naquelas dicas anteriores, para se tornar um bom escritor. O primeiro passo é você não utilizar ali palavras difíceis. Por quê, professora?
Porque quando eu utilizo palavras difíceis, eu posso ter um erro gravíssimo de não saber muito bem o significado, e não sabendo o significado muito bem ou parcialmente, eu posso cometer alguns equívocos. Eu também posso cometer o equívoco do meu leitor, ele não ter acesso àquele tipo de palavra. Então eu posso cometer o erro de meu texto ficar enfadonho, meu texto ficar extremamente chato porque eu utilizei palavras difíceis. Você já teve a experiência de pegar um texto com palavras que você não conhece e ter que ficar o tempo todo recorrendo ao dicionário? Não se torna cansativo? Não se torna chato? Então, o meu texto ele não pode ser de forma alguma chato para o leitor. Então, quando eu utilizo palavras difíceis, isso torna o texto cansativo. Mas eu tenho que tomar o cuidado de não esquecer que eu não estou falando do coloquialismo. Coloquialismo eu não posso utilizar. O que é o coloquialismo? A linguagem informal. Eu tenho que utilizar a norma padrão. Só que eu não posso utilizar palavras difíceis, porque eu tenho que ter em mente o que mesmo? Que o meu leitor não tem acesso a um dicionário o tempo todo, ok? Quando eu vou fazer uma crítica, eu tenho que tomar o devido cuidado de ter fundamento na minha crítica. Porque às vezes você quer falar sobre algo, quer discorrer sobre algo muito bonito, só que você não tem uma base. Se você não tem uma base para o seu texto fica pobre. Então tenha esse cuidado de, ao escrever uma crítica, você ter uma ideia, ter um objetivo já pronto, uma base. Essa análise ela deve ser baseada em fatos, em acontecimentos reais, nada imaginário. Porque se eu faço algo imaginário, consequentemente até a minha solução vai ser algo imaginário. Lembrando que a solução para o texto, para o problema que eu levantei, ela tem que ter fundamento, ela tem que ter base. Não adianta eu querer inventar coisas que não existem, ok? Outro ponto. Evite o uso de palavrões, de jargões, de gírias. Isto é proibido em um texto, porque eu tenho que utilizar a linguagem formal. A linguagem lá do WhatsApp, do Facebook, que é uma linguagem mais rápida, ela não é aceita em uma redação. Então, tome cuidado. Ah, professora, mas quando eu for escrever um texto, o você que eu escrevo VC lá no WhatsApp, eu escrevo você na redação. Pasmem, a maioria erra a hora de escrever. Porque tem o hábito, tem o costume, o cérebro já está programado para escrever VC e não você. Não faça repetições desnecessárias de palavras. Quando eu disse que quem ler muito consegue escrever melhor, é justamente aqui. Porque senão o seu texto vai ficar enfadonho, pobre. Sabe quando tem muita repetição de palavra, vai se tornando um texto pobre. Pois o leitor verá que você não tem muita leitura, uma vez que não tem muito vocabulário. Então use sinônimo. Quando eu vou falar de menina, eu posso utilizar menina, garota e assim por diante. Não encha linguiça. Tem gente que fala, não, vou encher linguiça, vou escrever até o final lá para dar as 20 linhas, para dar as 15 linhas, para dar as 30 linhas. Não faça isso. Por quê? E aí, aluno, quer ver o restante desse vídeo? Poder fazer alguns exemplos, testar o seu conhecimento? Acesse nossa plataforma de ensino, que está com o link logo abaixo na descrição. Cadastre, para você que não é cadastrado, faça o simulado e veja o que temos para lhe oferecer em relação a reforço escolar. Certinho? Não esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu like e compartilhar. E também nos seguir em nossas redes sociais, @DaniloRR Professor. Um abraço!